Prezado aluno, boa noite. Vamos iniciar nossa aula de hoje falando sobre os carcinogênicos, parte 11. Bem, para iniciar nossa videoaula, vamos começar com os conceitos, né? O que seria carcinogênico ocupacional? Bem, carcinogênico ocupacional significa qualquer substância, combinação ou mistura de substâncias que causam aumento da incidência da neoplasia benigna ou maligna, ou substancial diminuição do período de latência entre a exposição e o aparecimento da doença, como resultado da exposição através da via oral, respiratória ou dérmica ou qualquer outra exposição. Então, carcinogênico é essa definição, tá? Que nós podemos considerar para a nossa aula de hoje. Bem, no Brasil, nós temos as legislações do Ministério do Trabalho que reconhece 5 substâncias como sendo cancerígenas, tá? 5, tá? Benzeno, benzidina, betanifenila, né? A nitrodifenil, né? Aminodifenil também são as substâncias que ele considera. Porém, agentes reconhecidamente cancerígenos, mesmo assim, pela legislação, ao qual normalmente nós sempre discutimos e já conhecemos, porque nós já falamos sobre elas, radiação ionizante, amianto, sílica, entre outros, possuem exposições toleradas pela legislação brasileira. Desta forma, adota no país a concepção dos níveis seguros, né, para a exposição ocupacional a maior parte dos cancerígenos, o que conflita com o atual conhecimento científico sobre a carcinogênese, né, que não reconhece limites seguros para a exposição dos trabalhadores aos agentes cancerígenos. Então, assim, não há uma lei, né, uma norma que diga que no caso de determinado tipo de substâncias, né, na carcinogênese, há um limite máximo de período que o colaborador pode ficar exposto, né? Então, basicamente é isso que se define aqui nesse texto, tá? Eu coloquei aqui duas classificações, classe 1 e classe 2. Na classe 1, substância cujo efeito carcinogênico para o homem foi demonstrado através de estudos epidemiológicos, né? De alguma situação no qual foi observado dentro do ambiente de trabalho a exposição ou o contato desse indivíduo com essas substâncias. Então, qual a causa, qual foi o efeito? Basicamente isso, tá? Classe 2, substância provavelmente carcinogênicas para o homem. Aí vem aquele estudo da toxicidade, né, ao longo do prazo, efetuados também em animais, com o uso de quais substâncias? Formol, crômio, benzeno, são as substâncias que foram utilizadas para fazer aí esses testes, esses estudos, tá? Quando se fala de qualidade do ar no ambiente de trabalho, diz o seguinte: a má qualidade do ar no ambiente de trabalho é um fator importante para o câncer ocupacional. O que ele quer dizer nesse primeiro parágrafo aí? Que o ambiente de trabalho, se ele tiver a presença desse agente, dependendo da sua concentração, né? Essa substância, esse material está em suspensão, ali, o colaborador tiver ali sem o uso do EPI adequado, ou mesmo sem o EPI, ele pode estar realmente sendo aí, pode desencadear na realidade o câncer, né? Ou outras doenças, tá? Mas aqui nós estamos tratando diretamente das doenças cancerígenas, né? Bem, durante pelo menos 8 horas por dia, os trabalhadores estão expostos a ar poluído, pondo seriamente em risco para a sua saúde, né? Quando o trabalhador também é fumante, o risco torna-se o quê? Ainda maior, né? Pois o fumo interage com a capacidade cancerígena de muitas das doenças, então, muitas das substâncias. Então, o que acontece? O colaborador ainda tem a questão da predisposição. Muitas das vezes o indivíduo ele pode estar exposto a determinados tipos de agentes químicos durante sua jornada de trabalho que este indivíduo pode realmente não apresentar, né, nenhum tipo de doença ao longo do tempo, realmente nenhuma alteração ali com relação à questão da saúde ocupacional, né, da saúde dele, tá? Mas às vezes, se esse indivíduo também já fizer uso do cigarro e não tem uma qualidade de vida, não pratica atividade física, tudo isso pode, de certa forma, contribuir, né, para o agravamento, né, da doença daquele indivíduo ali, tá?
Tipos de agentes químicos causadores de doença. Aqui eu coloquei só o exemplo do agrotóxico, amianto ou asbesto, sílica, benzeno, xileno, tolueno. Profissionais expostos a esses agentes são principalmente os exemplos aqui: agricultores, operadores de indústria, química, construção civil, trabalhadores de laboratório, mineradoras, né? Então, assim, são atividades que têm esse potencial de desenvolver, né, desencadear as doenças ao colaborador devido às condições de trabalho ou o contato que ele realmente tem ali com esses agentes, tá? Bem, comumente os hidrocarbonetos benzeno, tolueno e xileno são chamados de BTX. São considerados os principais componentes da gasolina utilizados amplamente como solvente pela indústria, né? Quando a gente fala de gasolina, a gasolina em si, ela já possui outros compostos químicos, como tem o caso do enxofre. O enxofre é uma substância altamente assim prejudicial à saúde humana, tá? E não só humana, mas também ambiental, porque o enxofre ele por si só, né? Ele já é prejudicial. Ao se misturar com outras substâncias, a concentração fica ainda maior, né? E assim, a exposição, claro, em ambientes fechados ou mesmo em ambiente aberto, né? Nós temos aí os veículos automotores que utilizam a gasolina, né? O combustível a gasolina, e aí o enxofre é extremamente poluente, tá? Polui a atmosfera, pode trazer problemas de saúde aí respiratório, né? E também problemas na pele, e assim sucessivamente, tá? Aí aqui o benzeno, né? O que é o benzeno? O benzeno, cuja fórmula molecular é o C6HE, C6H6, né? É um hidrocarboneto aromático que nas condições normais de temperatura, que chamamos de CNTP, apresenta a sua forma líquida e é incolor, tá? É um composto orgânico volátil, altamente inflamável, possui odor característico possível de ser identificado no ar e em concentração de ordem entre 1,5 a 4,7 ppm, tá? E na água 2,0 ppm. Então, o gosto de benzeno na água pode ser sentido por muitas pessoas, em concentrações que podem variar de 0,5 a 4,5 ppm, né? Parte por milhão. Então, assim, ppm é parte por milhão, é a unidade de avaliação com relação à questão da concentração. Então, basicamente, é uma das características do benzeno. Na indústria do petróleo é usado na forma pura em laboratório para análise. Está presente também como contaminante em diversos derivados, como a gasolina, né? Hexano, querosene, tolueno, entre outros. Encontra-se presente em diversos outros produtos, como tinta, cola, verniz. Então, você observa que as substâncias elas já têm um potencial de causar algum dano à saúde do indivíduo. Se misturar com outras, essa concentração ela vai aumentar, tá? Então, aí, com certeza, a possibilidade de desencadear algum tipo de doença é ainda maior, tá? A Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, que é uma agência americana, ela classifica o benzeno no grupo 1, ou seja, como uma substância química com evidência suficiente para a sua carcinogenicidade, tá? Em seres humanos. Então, ela é considerada uma substância que causa, né, que pode desenvolver o câncer. Aqui nós temos o outro, é o formol, né? Coloquei ele como exemplo. O formol é uma solução a 37%, é um composto líquido claro, com várias aplicações, sendo usado normalmente como preservativo, desinfetante, antisséptico, tá? Também é usado para embalsamar peças de cadáver, né? O formol também pode ser utilizado para afirmar tecidos, confecção de germicidas, fungicidas agrícolas, na confecção de borracha sintética, na coagulação de borracha natural. E assim ele tem várias utilizações. Eu coloquei aqui como um exemplo. Essa figura é só para mostrar basicamente o colaborador em contato com essas substâncias. Aqui nós estamos falando da indústria da construção civil, né? Tem que ser utilizado EPI, né? Tem que ter um cuidado, né, no desenvolvimento dessas atividades, até para evitar justamente aí o desenvolvimento, aí no caso desencadear algum tipo de doença. Bem, aqui alguns sintomas. Os sintomas mais frequentes no caso de inalação forte são dores de cabeça, tosse, falta de ar, né, vertigem, dificuldade para respirar, edema pulmonar. O contato com o vapor ou com a solução pode deixar a pele esbranquiçada.
áspera, pode causar forte sensação de anestesia necrose na pele superficialmente, né? Longos períodos de exposição pode causar dermatite, hipersensibilidade, rachadura na pele, no caso ressecamento, né? Ulcerações, principalmente entre os dedos, e ainda pode causar conjuntivite. São algumas das características. O formol, muitas profissões expõem o trabalhador a diversos níveis de concentração. Na área biomédica, os profissionais mais expostos aos efeitos do formol são anatomistas, técnicos de embalsamento de laboratório, de anatomia, né? Os estudantes de medicina durante as práticas de dissecação. Então, assim, essas práticas, esse contato ao longo do tempo pode ter um aparecimento de determinados tipos de doença, além do câncer, tá? Tem outras situações também. Aqui no caso do agrotóxico, o câncer é uma doença que, em geral, demanda longo tempo entre a exposição ao agente cancerígeno e o início dos sintomas clínicos. Nem sempre é possível detectar o câncer e, em muitos casos, a doença se instala, pode simplesmente não ser relacionada ao agente causador no momento do diagnóstico. Então, assim, tem situações que às vezes o indivíduo realmente ele não vai perceber em que momento ele realmente desencadeou a doença, né? E isso é muito complicado por algumas situações dessas doenças assim, ter umas características diferentes em questão de sintoma, o indivíduo talvez até demore realmente a identificar, né? Tem que buscar um tratamento, tem que buscar um especialista, né, para realmente fazer tudo aquilo que é necessário para evitar, inclusive, que essa doença aqui, no caso, se for o câncer, venha a se desenvolver, tá? Aqui eu coloquei outro exemplo: os inseticidas são agrotóxicos de lenta degradação, com capacidade de acumulação nos seres vivos, né? E no meio ambiente, podendo persistir até 30 anos no solo. Veja, né? Característica desses agentes. São altamente lipossolúveis, né? E o homem pode ser contaminado não só por contato direto, mas também através da cadeia alimentar, ingestão de água, alimentos contaminados. Veja que os inseticidas também têm um alto poder de contaminação através da ingestão, tá? Então, assim, no geral, eu gostaria mesmo, assim, de ter esclarecido as dúvidas de vocês, né? Porque quando se fala de doenças cancerígenas, ou melhor, de substâncias que causam câncer, existe uma quantidade muito grande de substâncias hoje que a gente encontra, tanto na indústria quanto domesticamente. Em casa mesmo a gente acaba manipulando algumas substâncias que elas são tóxicas, né? Claro que por uma legislação o que importa é aquilo que está descrito dentro dela. Se está dentro da NR15, né? Se é classificada como um agente nocivo à saúde do indivíduo, esse trabalhador vai ter que buscar aí formas e meios de se prevenir, né? Até para não estar desenvolvendo aí o câncer ou outras doenças, tá? Que pode vir também a matar esse indivíduo, esse colaborador, certo? Bem, gente, muito obrigada. Até a próxima aula, se Deus quiser.